Estamos aqui no segundo episódio do meu podcast, Podparte, com o meu amigo, uma figura que não tem nem predicados para falar, o doutor, professor, o inovador, o formador de opinião, nosso amigo, meu amigo Humberto Bulhosa. É Humberto Feio Bulhosa, mas ele de feio não tem nada. Obrigado. Né? Obrigado. Meu amigo, muito obrigada. É uma honra tê-lo aqui. E eu queria começar enaltecendo seu último lançamento, que é o livro, né? O Cirineu, que trata da advocacia, o farol da advocacia. E também, aproveitando a oportunidade, já lhe perguntando o que significa o título do livro. Doutora Patrícia, bom dia. Primeiro, eu lhe agradeço a gentileza de tantas pessoas ímpares na sociedade paraense, no meio jurídico, a senhora ter me convidado. Na verdade, eu acho que é um privilégio que só tenho que realmente enaltecer. Primeiro, a sua iniciativa inovadora de conversar com os colegas. E segundo, por ter me convidado. O Cirineu é um personagem que pouco se fala na história, principalmente no Novo Testamento. Foi o cidadão que ajudou a carregar a cruz de Cristo, Simão Cirineu. Naquela época era comum as crucificações, as pessoas... Mas quando crucificações, as mortes... Mas quando o romano viu aquele cidadão com pena de Jesus, falou assim: tu estás com pena? Vem cá, vem ajudar a carregar. Se ele não ajudasse a carregar, Jesus não ia cumprir a sua missão. É o advogado nos anseios das pessoas que batem na nossa porta, civilista, previdenciário, o administrativo, o criminal e por aí vai. Então, o Cirineu somos nós, doutora Patrícia, que lutamos pelos anseios e missão das pessoas. Eu fiquei bem impactada. O seu livro ele tem uma qualidade maravilhosa, de verdade. Ele fala sobre várias questões relacionadas à advocacia, mas tem uma frase logo no início que me impactou e que é sua, que fala o seguinte: o sagrado guarde-me o sentimento do medo. E o medo, doutor, ele é um sentimento que ele é inerente a nós como seres humanos, porque por mais que a gente muitas vezes lute contra ele, ele também é uma válvula propulsora para que nós sigamos. Então me fale aqui o que lhe motivou, o que lhe inspirou quando o senhor escreveu essa frase, mas eu quero que o senhor faça o link em relação à arte dos tribunos, que o senhor desenvolve tão bem, doutor. Obrigado. A primeira coisa que o tribuno deve fazer é vencer o próprio medo. E eu fui praticamente criado dentro das igrejas católicas na Cidade Velha, a do Carmo, a da Sé e do São João. E a minha mãe, quando eu era criança, bem pequeno, ela me levava para ler a primeira palavra, a segunda palavra, 8, 9 anos, ali eu venci meu medo. E tem uma passagem de Davi, do rei Davi, que eu acho muito importante, porque quando Saul foi para combater o outro lado, que estava Golias, o Davi, vendo todo o tempo Golias se apresentando para amedrontar filisteus, os judeus, ele falou: o rei Saul, eu quero lutar contra ele. Aí o rei Saul e todos acharam graça: mas rapaz, você veio aqui só para servir o exército, você é apenas um pequenino criador de ovelhas, mas tu queres ir? Toma minhas armas, falou Saul para Davi. Ele falou: não, eu vou com as minhas armas. E ali ele foi e venceu o filisteu Golias. Então, a partir daquele momento, ele venceu seu medo. E que todos nós, sociedade civil, advogados, quem quer que seja, a partir do momento que você vence o seu medo, você consegue o penso logo existo. A floresta encantada está lá.
E depende de cada um de nós. Mas para isso você tem que vencer o medo. Como eu venci o meu medo para escrever esse livro. Porque você, a partir do momento que passa para as pessoas o livro, você está sujeito a críticas. Então, que o sagrado possa me preservar o medo. Outra questão que eu achei, dando spoiler daqui do seu livro, eu achei muito interessante é a origem da frase indúbio pro réu. Queria que o senhor explicasse também sobre isso. É um dos princípios mais importantes do direito criminal. Ésquilo, da dramaturgia grega, poucas pessoas têm conhecimento de Sófocles, Ésquilo, etc. Ésquilo escreveu Orestia ou Oresteia. Quem foi Oreste? A trilogia de Oreste. Oreste é filho de Agamenon. Agamenon veio vitorioso de Troia. Quando chega na sua terra, a sua esposa e o amante matam ele. Que faz Oreste? Descobre que a mãe mandou matar o pai, matou o pai. Procura quem? O oráculo de Delfos, que está escrito lá, conhece-te a ti mesmo. E o oráculo de Delfos, ele consultando, vai lá e vinga o teu pai. Ele pega, mata a mãe e o amante. As fúrias, que eram as erinhas, começam a perturbar ele para ser condenado. Quem é que desce para o julgamento, para presidir o julgamento dele? A própria Deus apenas. E para defendê-lo quem? O Deus Apolo, Deus da luz, que é o advogado. É feito o julgamento, empata. 12 jurados, fica 6-6. E ela decide pelo voto da sabedoria, voto de Minerva. Aí vem o indúbio pro réu. E as pessoas, a juventude, os próprios advogados experimentados, que às vezes não conhecem a origem, as coisas fundantes, repetem sem saber de onde advém. E eu levo, através do Cirineu, justamente esta visão, para que você tenha o controle fundante do que você hoje está utilizando na vida forense. É muito interessante. Doutor, qual é o caso que o senhor teve mais emblemático, que foi aquele caso que lhe marcou? Porque eu sou apaixonada pelo direito criminal. Ele realmente é um direito que ele mexe com todas as enzimas hepáticas que nós temos e é um dos mais bonitos, para que os outros ramos não fiquem com ciúme, mas é aquele que é o que trata da liberdade, da nossa liberdade, que é resguardada pela Constituição, né? Então, qual foi o caso que para o senhor foi aquele marcante? Doutora Patrícia, em respeito àqueles que eu defendi e aos que morreram, porque eu sempre costumo dizer que quando uma pessoa é submetida a julgamento popular, é a tristeza da alma humana. Alguém morreu e alguém está sendo julgado. E eu sou a contribuição de muitos e muitos processos. Eu me formei, eu comecei a fazer júri em 1990, ainda como estudante. E era muito raro os tribunos. E as desembargadoras na época, entre o Dr. Ivone Santiago Marinho, me nomeava como advogado, assistente daqueles advogados que perambulavam ali pelo fórum. Eu cheguei a me formar com 51 júris, entre 51 e 52, não me lembro bem exatamente. Então, esta contribuição me fizeram com que eu me construísse como tribuno. E eu entendo hoje, com vários processos de grandes repercussões que eu já atuei, mas se a senhora me perguntar, Bulhosa, qual o teu júri mais importante? Eu vou responder para a senhora. O júri mais importante que vai marcar minha carreira é o próximo. É o próximo. É porque é ele que eu tenho que pensar. O passado me construiu a chegar onde eu estou, mas é este presente que vai me fazer com que eu tenha um júri mais importante. Mas, doutor, qual foi aquele? Porque existe assim, vamos pegar, eu encontrei com uma colega que se formou comigo e eu fiz aquela pergunta que tinha, inclusive, tido uma trend nas redes sociais,
O que o senhor, como o senhor, se o senhor encontrasse com o seu eu de 20 anos atrás, qual seria o caso que o senhor avisaria para ele assim? Te prepara que vai mexer contigo. Todos mexem, a gente sabe. Mas qual foi aquele que marcou, que o senhor virou uma chave e começou, de certa forma, porque às vezes os casos que nós temos acesso, eles marcam o nosso eu também. E a gente começa a pensar muitas vezes de uma forma diferente, porque nós somos uma evolução constante. Qual foi o caso assim que marcou o Bulhosa? Eu vejo quando, ainda no início da internet, que era YouTube, era YouTube que usava? Tinha o YouTube, tinha. YouTube. É, Caso daquela jovem que chamou ela, conheceu ela pelas redes sociais, levando conversa sobre que era fã de Renato Russo. No início, até um alerta para as redes sociais de hoje. Ela foi à casa dele, ele esquartejou ela, não sei se a senhora lembra, jogou lá no lixão do Yamada Plaza. Lembra desse caso? lembro do caso. E me marcou aquele caso pelo seguinte: a polícia não conseguia desvendar o crime. E ele se julgava o anjo vingador e dava o passo a passo para a polícia. E foi o primeiro caso de serial killer que aconteceu no Pará. E quando eu fui conversar com ele, por isso que eu digo que é um caso interessante do Marcelo Luthier e sobre a questão aqui eu digo o caso do anjo vingador, o anjo vingador, com a nossa internet hoje, é que você não sabe quem está conversando com você do outro lado da tela. E ele dizia para mim que ele ouvia vozes, que ele queria se controlar, mas era o mais forte que ele. Então acho que esse é um caso muito importante, que me marcou e me preocupa, porque hoje eu vejo todo mundo hoje de cabeça baixa, preso aos seus celulares. Verdade. Inclusive, eu tive como esse crime do falso advogado que se lastreou, né, por todo o Brasil. Eu tive a oportunidade de entrevistar a doutora Vanessa Lee, que é diretora daqui da Polícia Civil do Pará dos crimes cibernéticos. Ela é uma sumidade, né, respeitada. Eu acho que a doutora Vanessa, ela é uma das melhores, inclusive, do mundo, e eu não estou fazendo nem um pouco de alarde, porque, de fato, ela é muito conhecedora. E ela falou muito. O que o senhor está falando, ele serve de alerta sobre também o que está por trás das redes sociais, inclusive também para os menores, para os pais, na verdade, que foi o assunto também, foi uma entrevista que foi feita e ela alertou muito sobre isso. E o que o senhor está falando é a título até de educação. É por isso que eu resolvi, diante de tantos, usar o caso Anjo Vingador, porque tem a psicopatia e ele falava que ele tentava lutar contra aquela situação, e até hoje ele está preso por medidas de segurança. Porque e outro caso também que não chegou a júri, que é caso de redes sociais, um rapaz que me pediu para ser preso, ele com a mãe, caso de estupro, porque ele conhecia as pessoas e estuprava as moças, e a polícia não conseguia desvendar. E a mãe e ele me pediram para levar, e ele assumiu os crimes. E conhecia as vítimas através de redes sociais. Aqui no Pará? Aqui no Pará. Na capital ou no interior? Capital. Meu Deus. Capital. Então são coisas assim realmente que a rede social tem que ficar, as famílias monitorando as crianças, porque é uma coisa muito séria. Hoje o que mais tem nos nossos escritórios é casos de questões de pornografia virtual. Sim. Você não consegue ter a dimensão. E pessoas que muitas das vezes têm doutorado, mestrado e presos pela Polícia Federal.
Não tem nível social, A né? psicopatia, não, porque o pobre normalmente não tem acesso a isso. Quem tem são as pessoas que têm mais acesso. Sim, eu fico muito preocupada e é difícil, às vezes, até a polícia chegar, mas chega, porque a internet ela deixa rastros e serve de alerta. Outra pergunta, amigo. Quando o senhor se depara com a advocacia do interior, qual é o conselho que o senhor daria em relação aos jovens advogados do interior? Por quê? Estou lhe perguntando isso. Eu tenho percorrido diversos interiores, da minha carreira toda eu advoguei no interior. E o nosso estado, por ser continental, nós temos peculiaridades atinentes às regiões. E com um número elevado, hoje nós somos na ordem aqui do Pará, da seccional, mais de 40 mil advogados. E a advocacia, a jovem advocacia hoje, eu não tenho percentual, mas eu vou chutar. Eu acho que deve ser, pelo menos hoje, 1/3 ou um pouco mais dos advogados inscritos. E nós já fomos jovens advogados. Muito tempo atrás nós fomos jovens advogados. E o que o senhor, como o senhor vê hoje, qual conselho o senhor daria? Doutora Patrícia, eu sou do interior, né? Sou filho de Marajoaras, muito embora eu tenha convivido o tempo todo na capital, mas eu sempre tive muito contato. E a minha cidade é 2 horas de Belém. Hoje, no meu tempo, era 5 horas, 4. Sobre a jovem advocacia, se a senhora me perguntar, Bulhosa, como é que tu te sente hoje, com 35 anos de militância? A minha cabeça é como se eu estivesse entrando na faculdade agora. Eu vejo o mercado cheio de oportunidade. Eu não vejo o mercado saturado. Eu não vejo. Ele está cotovelado. Mas aquele na capital ou fora, se ele se destacar, ele vai ter um horizonte para ele. Como é que eu tenho? Ah, mas tu tem muito tempo. Mas tu acha que é fácil? A senhora acha que é fácil para nós andarmos já numa IA? Numa advocacia tecnológica? Agora, se eu deixar de estudar um dia sequer, é o conselho que eu dou para a jovem advocacia do interior ou para a advocacia do interior, alguém está estudando como Bulhosa, como a doutora Patrícia. O Estado ele é continental, banda larga, lenta. Aí tu pegas essas faculdades, só vai formatando os profissionais, muitos não passam, infelizmente, na prova da OAB, mas aquele que passou na prova da OAB, ele já se distanciou da mediania. Eu olho com muito carinho a advocacia do interior, e se eu puder dar um conselho para a advocacia do interior, que ele tenha um coração de aspirante em cima da busca de estabelecer uma bandeira, seguir uma estrela como guia, ter o norte como meta e o ideal a professar. É assim que eu quero levar a voz para a advocacia do interior, e ela tem que ser muito bem assistida aqui na capital. É o que eu digo muito o seguinte, se eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade em qualquer lugar. Quando a gente se forma, nós começamos com aquele ideal, com aquele sentimento, mas no decorrer de alguns momentos, logo no início e mesmo durante a nossa carreira, existem momentos que às vezes dá aquela vontade de desistir, porque a advocacia militante, ela não é fácil. Se a gente dissesse, ou se alguém, eu tenho certeza que o senhor vai concordar comigo, ela não é fácil, mas eu digo sempre, não desista. Muitas vezes, doutor, eu já passei por situações em que eu consegui ganhar os meus honorários para pagar aquele boleto que estava vencendo no dia. Então, todo dia é um dia de oportunidade. Eu queria que o senhor falasse também sobre os milagres da advocacia, que a advocacia ela proporciona para a gente. A advocacia, eu vejo que você tem que ter pendor para ela. A minha filha, ela é formada, ela falou, pai, eu não quero ser advogada. Me ajuda a fazer concurso? Passou no concurso, tá? No TRE, aliás, TJ. Este livro aqui, eu dou o caminho da advocacia, em Tobias. A advocacia começa em Tobias.
no Velho Testamento, quando ele pede para o filho Tobias cobrar um dividendo, aí o filho pergunta, mas como é que ele vai saber, o mutuante, que eu sou seu filho? Aí ele assinou a procuração, uma carta. Ele saiu com Rafael. Então, a advocacia, você tem que ter amor a ela, como eu coloco no Cirineu. No soneto de fidelidade, de tudo, meu amor, serei atento, antes e contar os eles sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então, tudo que você fizer tem que ser feito com amor. Eu vejo muitos colegas advogados que quer ser secretário de prefeito, quer isso, aquilo, outro, aí larga a advocacia. Aí depois volta e já vai ter 45 mil advogados. E a advocacia não vai perdoar. Ou você tem amor a ela, ou não brinque com ela. Como também coloco no Cirineu, a regra 3 aqui do Toquinho. Tanta você fez que ela cansou, porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. Da primeira vez ela chorou advocacias, mas resolveu ficar. É que momentos felizes tinham deixado raízes no seu pensar, depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. Nós nunca perdemos a esperança naqueles primeiros boletos que nós fomos pagar. É por isso que a senhora é uma das mais abrilhantadas, aguerridas e respeitadas advogadas do estado do Pará. E eu vejo a senhora, doutora Patrícia, como aquele pântano. A gente está numa mata, doutora Patrícia, eu estou no pântano, aí tem alguns montes, e um monte mais elevado está lá, doutora Patrícia, porque a senhora acreditou na advocacia. Verdade. Porque a senhora tem um amor integral à advocacia. É assim que eu a vejo. Ô, meu amigo, muito obrigada. E assim, tudo que eu tenho, eu digo sempre também para os mais jovens, eu devo à advocacia. E a gente cria amor a quem nos tem amor, né? É uma reciprocidade. Aí, doutor, eu quero lhe perguntar sobre um outro tema que é um pouco também delicado. O antes e o depois da questão do gênero, porque o nosso Código Penal, ele é um código que ele é um código extremamente machista em relação a justificativa naquela época de quando havia traições, as mulheres elas eram julgadas e se levava muito em conta alguns comportamentos que na época eram tidos como sórdidos e inadequados. Como é que o senhor vê hoje o respeito, o empoderamento, o ver da mulher em relação ao nosso próprio código que está ultrapassado? Nós temos um código que ainda vem ali do período polaco, né, de 1940, e a sociedade ela vai mudando. E o gênero já chegou tarde. Se eu estou aqui, é porque eu saí do ventre de uma mulher. Para eu chegar aqui, a senhora chegar aqui, muitas mãos nos ajudaram. Quando a senhora nasceu, alguém lavou para dar para sua mãe. Então a questão do gênero, eu não digo só no que tange a mulher, mas como os homossexuais e a todos, é uma coisa que já deveria estar com outro olhar, uma outra lente. Graças a Deus nós chegamos neste momento. E o nosso país, a sociedade civil, está de parabéns porque está entendendo. E tem hoje que já deveria ter normas que punem aqueles que desrespeitam a questão do gênero. Se a senhora depois me permitir, sobre o gênero, tem um trecho aqui, eu não sei se é o momento oportuno, para dizer onde eu vejo a senhora como advogada. Eu quero, é uma honra. Eu estou procurando aqui, e a senhora, é porque esse livro ele foi feito por minha pessoa com tanto amor e devoção, que eu vejo ele, a paixão nele em todos os cantos. A senhora está embutida aqui nesse livro, de Simone de Beauvoir. Sim. Viver sem tempos mortos. Doutora Patrícia, isso é para a senhora, que é da minha geração de advogados. A impressão que eu tenho é de não ter envelhecido, embora eu esteja instalada na velhice. O tempo, ele é irrealizável. Provisoriamente, o tempo parou para mim, provisoriamente. Mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra, como também
não ignora que é o meu passado que define a abertura para o meu futuro. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado, eu devo o meu saber, a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço meu passado deixa para a minha liberdade hoje, doutora Patrícia? Não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi comunicar de maneira mais direta o saber da minha vida. Acho que eu consegui fazê-lo. Aí vem a questão do gênero. Vivi num mundo de homens guardando em mim o melhor da minha feminilidade. A senhora sempre foi uma pessoa respeitosa e sempre todo mundo lhe respeitou. Então, a questão de gênero também, você se respeitar. Não desejei nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos. A senhora está bem aqui. Ai, obrigada. E que a senhora sirva de exemplo para outras mulheres, porque aqui também neste livro, que é para a senhora, que é uma vencedora, o domínio da leitura universal sob meu prisma faz qualquer profissional se diferenciar dos outros pelos detalhes que a geração atual não sabe mais isso aqui que está no direito romano, como a locução latina é digito diga, que pelo dedo se conhece o gigante. Pelas suas ações, gentileza, sabedoria se conhece o homem ou a mulher acima da mediania, senhora. Está bem aqui. Ai, obrigada, meu amigo. Agora a pergunta que não quer calar. Fiz isso com a doutora Magda, nossa amiga. O senhor, hoje em dia, está bem posicionado financeiramente. O senhor, hoje em dia, graças à advocacia, o senhor é um homem próspero, é também um professor que lota os cursos, e eu quero saber, doutor, a questão até para que estimule os outros advogados, os nossos colegas, como é, eu não estou falando de valores, mas em percentual. Hoje, para eu contratar o doutor Bulhosa, eu sei que depende da causa. Depende do... Mas, assim, como é que o senhor, quando vai cobrar, o senhor mensura o valor dos honorários? Doutora Patrícia, o Cirineu... Senhor é um homem... Não, bora falar de riqueza. O Cirineu, ele me ensinou a ter riqueza espiritual, a despesa do conhecimento, e ver uma advocacia com bastante humanização, pelo hipossuficiente. Eu sou tão agraciado por Deus que a senhora não consegue imaginar quantas pessoas eu ajudo. Sim, Esta é a minha maior riqueza. Eu sei disso. Mas só que... Por que eu estou lhe perguntando? Porque eu tenho acompanhado o presidente Sávio Barreto, nosso presidente da Seccional Pará, e ele fala muito nos discursos que nós vivemos dos nossos honorários. E assim, quando a gente olha, o doutor Bulhosa, ele é uma referência no Estado, ele é uma referência, ele tem diversos, milhares de seguidores, ele tem seguidores do Brasil todo, tem seguidores até de fora do Brasil. Então, isso estimula também o jovem advogado a querer ser o doutor Bulhosa. E o lado também financeiro, já que o advogado vive dos honorários, ele é um tema que muitas vezes cria-se uma barreira para se falar disso quando a gente vê advogados como o senhor, que é um expoente da advocacia criminal. E aí me fale, a advocacia criminal, o senhor hoje, na sua posição, o senhor já tem uma estabilidade? O senhor considera que hoje em dia o senhor já pode se aposentaria? Olha, eu sempre digo que o advogado, como nós, tem que recolher a previdência social. Sim. Porque o tempo passa rápido, né? Segundo, a advocacia não pensa em ganhar dinheiro de imediato, que não vai ganhar, no mínimo 10, 15 anos. Terceiro, eu estou estabilizado porque eu ganho bem dentro de um país que o salário mínimo é 1.500. E eu estou muito bem estabilizado porque há muitos anos atrás eu recebi uma pequena herança no Marajó
que nós transformamos de gado para a produção de açaí. Para a senhora ter uma ideia, na safra eu consigo gerar emprego para mais de 90 famílias. Então eu consegui juntar a advocacia com o lado do cultivo do açaí, porque o açaí, já que a senhora me perguntou sobre a questão de estabilidade, eu sou rico? Eu não sou rico. A minha maior riqueza é ajudar as pessoas. Segundo, eu posso me aposentar? Eu já posso me aposentar. Estou com 55 anos, eu já viveria do que a advocacia e o que eu investi com a advocacia. É por isso que eu lhe pergunto, doutor, porque isso estimula, o senhor acaba sendo um ídolo tanto para os antigos como para a jovem advocacia. Porque eles lhe veem como, um dia eu quero ser o doutor Bulhosa. E essa pergunta é muito para a gente estimular, porque veio o senhor promovendo uma imersão num final de semana em que o senhor consegue juntar 500 pessoas, isso não é para qualquer um. Em todo o estado do Pará. Em todo o estado do Pará. Mas sabe o que é que eu acho? Eu quero até que o senhor fale também sobre isso. Eu acho que a proposta da imersão, do mergulho, não é financeiro. Exatamente. A proposta é a magia, o encantamento, é você levar a motivação. É a transformação e energia. A transformação e dizer assim, eu posso passar em concurso, eu posso ser o melhor, eu vou ser o melhor. Porque a vida tem aquele poema que eu gosto muito, sempre repito, Ilusões da Vida. Quem viveu em brancas nuvens, em plácido repouso adormeceu. Quem viveu e não sentiu o frio da desgraça, quem viveu e não sofreu, foi espectro do homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Então, quem entra no mergulho da minha imersão, ele aprende que a vida é altos e baixos. E se você não estiver preparado psicologicamente e profissionalmente, você vai ser engolido por essa massa que está vindo aí. E como a senhora colocou, 40 mil advogados, eu nem sabia que tinha isso no Pará. No meu outro livro, Reinventando Caminhos, eu tenho uma estatística do levantamento de novembro do ano passado, lá, nacional, que nós estávamos com quase 1.300.000 advogados. Então, se realmente você não fizer o que gosta, como a senhora é o exemplo, a senhora é o exemplo, e pode me falar alguma coisa na minha imersão jurídica, que a senhora é feliz como advogado, que a senhora foi uma semente lá no passado, se tornou uma grande samoameira, que é a rainha das matas, doutora Patrícia. Sim. Onde a senhora hoje está aqui como se fosse uma árvore, feliz na advocacia e dá sombreamento para a sua pessoa, que faz com que você não seja frustrada nem angustiada porque gosta do que faz. Doutor, é muito bom falar com o senhor e eu quero também lhe perguntar outra coisa sobre a sua imersão. São só 2 vezes no ano, né? Uma vez no ano. Uma vez no ano. Uma vez no ano. E assim, mas eu vejo que existe uma procura muito grande. As pessoas saem de todos os pontos do estado para estar aqui. Por que não promover, doutor, pelo menos 2 vezes no ano? É porque tem que ter um encantamento. Mas eu fundei, em nível de Brasil, a Escola de Tribunos do Brasil. Saiu aqui do norte, saiu da minha pessoa, de um sonho. E nós vamos fazer agora um grande evento em setembro, 13 de setembro de 2025. Para a senhora ter uma ideia, eu lancei o curso na imersão agora e já citei mais de 100 inscritos, mais de 100 inscritos. Quando é que vai ser a data? 13 de setembro. E telefone, como é que a gente coloca? Abner, coloca. 13 de setembro, como é que se escreve? Através do telefone 91 98313 8189. Tá, e eu tenho maior... A senhora já está convidada a fazer parte do encantamento, porque não é só para advogados criminais, é para qualquer pessoa e de qualquer área. A senhora pode me dizer, poxa, Bulhosa, que transformação tu estás fazendo na vida das pessoas? E digo mais, aos invejosos, que tem gente que fica com inveja e está aqui no Cirineu uma coisa muito bonita. Eu te adoro, Bulhosa. Não, mas aqui está no Cirineu uma coisa muito linda. É do ser humano. Aqui tudo está aqui, mas aqui está uma coisa linda que eu coloquei. Quando o invejoso, em Hermann Hesse, no livro
Francisco de Assis perguntou para o santo: por que tu, não eu, Francisco? Por que tu, não eu, Patrícia? Patrícia, por que tu, não eu? Está aqui. Queres saber por que eu, por que eu, por que eu? Isso me foi dado por Deus, cujos olhos reconhecem toda parte, os bons e os maus. E entre todos os pecadores, os seus olhos sagrados não encontraram ninguém pior, menor e mais pobre que eu, para contemplar sua milagrosa obra. Deus não encontrou criatura mais fraca sobre a terra, por isso escolheu a mim, a fim de vergonhar, olha aqui, como é lindo, a magnificência e a sabedoria do mundo, para que reconheço que todo o poder e toda a bondade emana apenas dele, e não da criatura, para que ninguém se gabe e queira ser maior. A vaidade. Não adianta. Somos poeira. Somos pó. Eu vejo que todos nós, em determinado momento, e a energia, nós somos ungidos por aquela missão. E não é fácil fazer evento. Claro. Para você ter uma ideia, esse último evento meu, que deu quase 500 pessoas, eu fui sabotado 3 vezes no evento. Mas você não tem que olhar para os retardatários. Você é corredora. Numa maratona, tem aqueles que correm logo, é o retardatário. Mas só que tem aqui o experiente de corrida de fundo. Ele vai aqui na manha, deixa o retardatário tentar impedir, e tu vai olhando com aquele olho de águia, vai, e chegou e deu certo. E foi um sucesso absoluto. Eu lhe parabenizo. E essa escola de tribunas, eu sei também que vai quebrar todos os paradigmas, porque o que acontece, doutor? Eu concordo com o senhor. Nós nascemos com uma energia. O meu pai fala muito que cada um nasce com uma estrela, né? E essa estrela, ela tem que ser alimentada, porque hoje em dia eu entendo que o maior órgão sabotador que tem, às vezes, é o nosso próprio eu. Somos nós mesmos. E o segredo é seguir, seguir, seguir. E o senhor tem quebrado paradigmas com a imersão. Agora também o senhor está lançando aí a Escola de Tribunos. Eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Eu acho que o senhor vai ter, não sei qual é o espaço que o senhor já está vislumbrando fazer, mas vai ter que ser um espaço talvez maior do que o senhor fez, porque eu acho que pode chegar aí a 1.000 pessoas. E vai chegar a 2.000 pessoas. Eu acredito. Eu acredito pela sua energia. Sobre a energia, interessante isso, que uma vez uma pessoa falou: olha, cuidado que o cidadão não gosta de ti, vive em tal canto de santuário. Aí eu falei: rapaz, ele vive em tal canto de santuário? Pois espera aí. Aí eu fui lá no macumbeiro, no católico, no protestante, no espírita, no budista, lá na sinagoga. E enquanto ele está numa igreja, eu estou logo em 6. Para se proteger. Esse conselho. Tu não gosta do bulhosa, não existe esse negócio de boletim de ocorrência, ameaça. Peraí, eu vou logo te quebrar aqui na energia. Mas é isso mesmo, eu acredito. Tu gostaste, né, doutora Patrícia? Mas é porque... É para sair aqui desse... Não, é para sair aqui desse... Mas eu acredito. E eu lembro muito bem, que eu não vou citar, e eu conheço o doutor Bulhosa já de algumas eventos profissionais. Fomos juízes do Tribunal de Ética, fomos corregedores. E ele sofreu várias ameaças, e assim, era uma diversão, ao mesmo tempo que o assunto era sério, era uma diversão, uma figura, porque ele teve um stalker, na época ainda nem existia o crime, mas tu te lembra que tinha um stalker apaixonado, que uma vez tu deu de cara com ele, e eu não esqueço daquilo. A Liane, que era nossa colega, gargalhava desse doutor Bulhosa. Eu acho o seguinte, sabes, nossa área de profissão, eu dou conselho para mais jovens: atravesse o pântano, mas evita sujar a beira da sua calça. Eu nasci em fazenda, sabe, doutora Patrícia? A minha família é toda de médicos e engenheiros. Eu nasci para ser dessa área da engenharia. E eu nunca me esqueço, na propriedade do meu pai, tinha o repouso das garças. Isso é lindo. E elas ficavam ali na lama, e ficavam ali brincando. E passavam perto de nós, e meu pai falava: observa as patas. E elas ficavam dançando tipo bailarinas.
Eu ficava observando criança aqui, aí falava assim, observe o pé das garças. Elas não sujaram o pé de lama. Quando você for para a capital, Humberto, volte como você foi, de cabeça erguida, porque o homem sem moral de nada vale. Então, pode ter, doutora Patrícia, pessoas que não gostam de você, mas que possamos ter nossa moral integral. E outro caso também, que é encantador do Marajó, que serve para advocacia e qualquer profissional. Quando elas iam dormir, e uma vez eu criança falei, eu vou pegar aquelas garças ali em Guarás, era uma coisa linda. Nós temos essa propriedade. Aí um peão empregado do meu pai falou, Branco, você não pode pegar essas aves, porque quando você chegar perto delas, você vai dar um tic-tac na sua cabeça, a Matilda Pereira vai lhe proibir. Aí eu falei, mas como? Lá o repouso delas, elas repousam lá, que a gente possa voltar para nossa casa com paz e poder dormir. O que adianta, às vezes, você ter dinheiro e não poder dormir? Verdade. E, doutor, o senhor que é da... Vou fazer uma última pergunta. O senhor que é do Marajó, da nossa ilha fantástica e também que tem as histórias dos encantamentos, dos encantadores. O senhor acredita em Matita Pereira, em Boto e Curupira? Eu acredito em energia. Eu acredito, sim. Eu acredito que deve se respeitar a mata, que se você não pedir a bênção para entrar na mata, você vai se perder na mata. Eu acredito, sim, em tudo que é lenda da Amazônia, porque nós somos a energia. Eu, como marajoara, forte, né? a lua, ela influencia diretamente nos rios. Para a senhora ter uma ideia, o melhor período para que meu pai tinha muitos seringueiros de borracha, o melhor momento para tirar o látex era no período da lua. O cabelo de uma mulher. Então, que nós possamos estar sempre em oração, rezando, jejuando e procurando Deus. E o Cirineu, ele representa isso para mim. Doutor, muito obrigada. Agora eu quero me despedir aqui do nosso episódio Pode Parte, que o senhor riu horrores já. E queria que o senhor desse as suas últimas considerações, desse conselho, falasse sobre alguma experiência e se despedisse. Doutora Patrícia, a senhora falou das minhas imersões. A senhora está dando pontapé aqui para a sociedade, para o jovem advogado, com pessoas que eles admiram. Não pare com isso. Deus está lhe colocando para a senhora cumprir uma missão. Amém. Doutora Patrícia, eu vou lhe pedir, não pare com o seu projeto. Não pare. A senhora vai alcançar muitas e muitas almas. Ai, meu amigo, muito obrigada. Olha, que Deus te abençoe. É uma honra te ter. Conte sempre comigo. Obrigado. Você sabe que nós temos já uma história na advocacia e eu lhe admiro por demais. E, inclusive, eu visitei o meu amigo Sérgio lá com 2 taças de cristal, porque ele é um colecionador de antiguidade. O escritório dele tem várias e várias relíquias. Então, contrate o Dr. Bulhosa para vocês terem acesso ao acervo que ele tem de antiguidade. E aqueles que atravancam o meu caminho, eles que não nos atrapalhem, né? E a gente passe por eles. E sirva de escada. E que o cristal que eu lhe dei, a senhora possa na sua vida representar como se fosse um algodão passando pela vaidade das pessoas, porque se encostar, se trincar, ele quebra. Quebra. Amém. Eu recebo. O senhor, além de tudo, é um poeta. Olha, doutor, que Deus abençoe, lhe prospere, conte sempre comigo, que proteja a sua família, porque o seu pensamento, ele converge muito com o meu também, em relação às energias. Muito obrigada, meu amigo. Obrigado, muito grato. E você que nos acompanha aqui no canal, comente, curte, compartilhe, ative o sininho, mande para os amigos e principalmente para os inimigos. Te espero no próximo episódio.